Esse 45, mais e menos ali, tem tudo a ver com inferência, né? O erro, a possibilidade de erro, o nível de confiança da tua pesquisa, etc. Beleza? Então tá bom. Eu vou agora falar um pouco da estatística descritiva, que é a primeira parte. De modo geral, né, a gente tem um fluxograma aqui indicando como é que funciona qualquer análise estatística de problema. Eu acho que tu, como é da área de programação e tal, deve ser fera nesses negócios de fluxograma aí, né? Então nem vou falar nada. Muito bem. A primeira grande distinção que a gente tem que fazer aqui nessa disciplina e que afeta muito a compreensão dos problemas é o que é a população e o que é a amostra, né? Então a gente até vai fazer uns exercíciozinhos aqui para discutir o que é a população, o que é a amostra nos exemplos dados. População a gente entende que é todos os elementos, né, de um grupo, enquanto a amostra é uma seleção desses elementos, que pode ser feita de uma forma mais organizada ou não. Muito bem, então tenho aqui o exercício 1.1. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionar-se 30 inquiriram seu programa de televisão preferido, sendo respondidos como programas preferidos, telejornal, novela e cinema. Responda, quem é a população e quem é a amostra? Que claramente, né, a população dessa escola é 3.000, enquanto a amostra é 30. Esses números aqui não tem nada a ver com o problema. Uhum. Muito bem. Ou melhor, não tem a ver com a pergunta, né? Uhum. Com o problema tinha. Agora, exercício 1.2. Será que você pode concluir para mim qual é a resposta? Quando você concluir, me fala. Os 200 filhotes são a amostra, né? São. Agora, a população seria toda a população canina de filhotes de médio porte? Perfeito. Nem sempre a resposta de um problema está explícito no enunciado, né? Aqui no caso, a gente sabe que existem aí uma quantidade gigante de filhotinhos. Muito bem. Daí eu estava falando sobre a possibilidade de você organizar a sua amostra de diversas formas, né? Nós temos a amostragem aleatória simples, que é você pegar ali a qualquer jeito, né? Os seus dados, não tem nem muito o que explicar como disso aqui. Enquanto a estratificada, ela já é, vamos dizer assim, um subgrupo de um grupo. Gosto de entender dessa forma, beleza? Beleza. Então, você tem ali os seus alunos, daí é só você decidir assim, poxa, eu não quero todos eles, eu quero só o pessoal da quinta série, por exemplo. Ah, muito bem. Sistemática, além disso, tem uma lógica. Por exemplo, a lógica de estar em ordem crescente ou em ordem do mais caro, etc. Então, você não vai simplesmente pegar o pessoal da quinta série, vai pegar o pessoal da quinta série em ordem de idade, do mais novo para o mais velho, por exemplo. Uhum. Beleza, então veja, né, que isso aqui é tudo interpretação, não é necessariamente fazer uma conta. Eu acho que é mais alinhado com o que tu queres, né? Uhum. Muito bem, então, bem, eu vou ler esse primeiro enunciado, vou tentar tomar uma conclusão. Para cada uma das seguintes situações, diga qual amostragem foi utilizada. Nós temos a sistemática, a estratificada e a simples. Conselho Universitário de Universidade deve conhecer a opinião dos alunos e professores sobre a resolução a ser votada. Estabelece horários fixos para atendimento dos alunos pelos professores. Para compor a amostra foram sorteados aleatoriamente 10% dos alunos matriculados e 10% dos professores. Bem, a menos que eu esteja muito louco, isso aqui é simplesmente uma escolha de... bem, aí que tá, né? Essa coisa aqui é sempre meio ambígua, meio um território cinza da estatística. Eu poderia dizer que é simples, né? Porque ele pegou 10% de um, 10% do outro, mas, né, de qualquer jeito, não teve uma seleção, além do fato de ter pego alunos e professores separadamente, né? Uhum. Daí entra aquela. Houve uma seleção anterior ou não? Bem, se toda a tua população é de alunos e professores, não houve, né? Mas agora, se tiver, sei lá, também funcionários, coisas do gênero, técnicos, né? Aí já é outra história. Mas eu diria que é uma simples, beleza? Beleza. O importante é você ter essa discussão. Muito bem. Então,
Eu acho que você lembra dos exemplos que eu dei, né? Sistemática é a mais lógica, estratificada pega um grupo, simples é de qualquer jeito. Então, você pode ler aqui a segunda e quando você chegar numa conclusão, me diga. Seria sistemática? Você pode me dizer por que que seria sistemática? Porque a princípio foi desse. Assim, a primeira seleção foi aparentemente aleatória, né? Selecionou 10 ali daquele grupo, só que. Ah, não, tá, realmente. Então, se os primeiros 10 são aleatórios, os outros 10 também são. Então é simples mesmo, né? Eu acho que é simples. Me parece ser simples. Muito bem. Então, veja, né? Uma coisa meio ambígua às vezes mesmo. Ok, então quando nós estamos estudando variáveis na estatística, né, nós temos dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. Entre eles, daí nós temos a qualitativa nominal e a ordinal, ok? Uhum. Muito bem. Então, show de bola. Qual que é a diferença da qualitativa para a quantitativa? Um trata de qualidade, ou seja, não é um número, resumidamente, enquanto a quantitativa é um número. Uhum. Na estatística a gente faz muita conta com número. Mas às vezes tem essa análise mais por questão ah, do que o elemento é, não da quantidade dele, Uhum. certo? Então, Certo. por exemplo, nós temos na qualitativa nominal e ordinal. A nominal é simplesmente uma característica do tipo homem ou mulher, né? Não tem uma que vem antes ou depois. Ou marcas de coisas, sei lá, Samsung, LG, por aí vai, né? Uhum. Sony. E então são nomes, não tem uma que vem antes, né? Não existe uma ordem. Enquanto ordinal são coisas que claramente têm ordem. Por exemplo, gradações de gosto. Ah, péssimo, médio, bom, ótimo. Né? Então, existe uma ordem. Dias da semana, né? Segunda, terça, quarta. E assim vai, né? Uhum. Então, bem óbvio, né? Enquanto a quantitativa, né? Aqui já é um pouco mais difícil de entender para quem não tá acostumado com matemática, né? Não está acostumado com esse conceito de ser discreto ou contínuo, mas existem quantidades na matemática que só podem ser dadas por números inteiros. Por exemplo, você nunca vai poder dizer que você tem um irmão e meio, né? Ou que você Uhum. tem 0,7 casa, entende? Uhum. Então existem coisas que são discretas, que são inteiras. Por exemplo, a posição que você fica numa corrida. Enquanto tem outras coisas que são claramente contínuas, por exemplo, alturas, pesos, a quantidade de dinheiro. Então, muda completamente a forma de resolver um problema se for discreto, se for contínuo, ok? Quando você está falando de contínua, no caso, você está falando meio só de números que não são inteiros? Ou você está falando daquele espectro de alguma coisa? Não, eu estou falando de números que podem não ser inteiros. Uhum. Então, por exemplo, você pode dizer que você tem 2 metros exatamente, isso é um número inteiro, né? Uhum. Mas a altura em si é algo que se mede continuamente, né? A pessoa tem 1,72 metros, e assim vai, né? Ah, ok. Então tá bom. Ok. Então, por exemplo, aqui, né? Ele deu exemplo indiscreto, número de irmãos dos 30 alunos das turmas de engenharia. Uhum. Você não tem meu irmão. Altura e peso de animais, né? Muito bem. Então tá bom, tem algumas coisas para você classificar aqui, meu caro. Deixa eu mandar isso para você, pelo menos o quadrinho dos nomes. Deixa eu mandar no WhatsApp. Muito bem. Aí, tu podes me dizer, né? A primeira ali é o quê? É discreto? Não, não. É, é qualitativa ou quantitativa? É uma qualitativa nominal, né? Exatamente. Muito bem, então vai me dizendo aí, vai lendo e vai concluindo, por favor. Se Então, tiver errado, eu corrijo. certo. Então, a segunda é uma quantitativa discreta. Terceira, eu acredito que quantitativa discreta também. Quarta é quantitativa Discreta? contínua. Tempo em horas. Bem, você pode ter meia hora, certo?
Ok, Então não é discreta, é contínua. certo. Muito bem. Então a quarta é uma quantitativa contínua também. A quinta é qualitativa nominal. A sexta é quantitativa contínua. A sétima, quantitativa discreta. Oitava, essa é qualitativa. Agora que estou vendo os exemplos, você pode falar de novo qual a diferença entre qualitativa nominal e ordinal? Bem, é como você falou, né? Ordinal são só nomes. Nominal são só nomes, são qualidades específicas que não têm uma sequência. Enquanto ordinal envolve ordens, sequências. Então, nesse caso que Qual caso? Eu não sei de esse, qual tu tá falando exatamente. esse do tolerância ao cigarro, que ele coloca Certo? Então você indiferente, incomoda tem uma pouco e ordem. muito. Isso é uma. Ah, ok. Tem quem não Então, liga nada e tem quem liga muito. Tem um espectro de possibilidades dentro disso, mas que mantém uma ordem. certo. Então, Então, certo? qualitativo ordinal. Exatamente. Horas que gasta estudando é quantitativa contínua e resultado final de uma disciplina vai ser qualitativa nominal. Exatamente. Show de bola. Então tá aí, né? Já sabemos boa parte da teoria relevante aqui na estatística. Muito bem. Vamos falar das tabelinhas. Bem, com certeza você já viu várias tabelinhas aí na sua vida, mas Uhum. vou te falar, é uma das coisas que mais confunde quando a gente vai começar a estatística, né? Como construir uma Uhum. tabela. Isso é importante para vocês aí da programação, né? É isso que você quer fazer? É data science ou é programação que você vai fazer? É programação. Esse mestrado ele tem a parte que é mais voltada para data science, mas ele tem a linha que é de desenvolvimento de sistemas mesmo, que é o que eu estou mais interessado. Talvez num caso como esse, né? Apesar de você ter falado mais sobre estatística do que qualquer coisa, quando me apresentou o que você quer, talvez seja mais interessante, né? Eventualmente você estudar álgebra linear. É, Eu também ensino, claro. as matérias que eu separei aqui, que são as que citam mais detalhadamente o que é importante saber de matemática, uma delas é de inteligência artificial, então a estatística é bem relevante para ela. Essa aqui, divisão computacional, é bastante álgebra linear, mas ele também fala algumas coisas de probabilidade. Aquilo que eu falei da distribuição gaussiana para essa matéria, por exemplo. Então, envolve também a de probabilidade, apesar de ter bastante álgebra linear. Essa outra aqui parece que tem bastante teoria dos grafos, que eu não sei no qual Vixe, é a grafos não é categoria. comigo. Eu sei que é barra pesadíssima. Já tentei ajudar o pessoal nisso, mas é uma Uhum. matemática bem pesada, precisa de bastante estudo. Não Não, conseguiria te ensinar isso. não, tá legal. É, muito bem. Neste momento, né? Eventualmente poderia estudar. Mas então tá, vamos aproveitar os nossos últimos minutos aqui, avançando mais em estatística, então, em tabelinhas. Sim, Beleza, então é uma coisa que acontece bastante com o pessoal que trabalha com dados, né? Receber os dados de forma bruta, assim, de qualquer jeito. sim. Então a gente tem que saber como lidar com eles. A primeira coisa que alguém que vai construir uma tabela estatística faz é colocar os dados em ordem crescente, certo? Então, Certo. você recebe um monte de dados aqui e eles vêm todo torto assim, mas daí você pega e organiza eles em ordem crescente. Muito bem. Agora as coisas já ficam muito mais claras, né? Como trabalhar. Uhum. Porque você já tem, por exemplo, a amplitude dos seus dados, né? O que seria amplitude? Seria a diferença entre o maior e o menor dado, entende? Uhum. Então você já vai saber dentro de quais valores se você está trabalhando. Muito bem. Então a construção de uma tabela é o que ele cita aqui, né? Primeira coisa, organizar em ordem crescente. Depois você verificar, no caso aqui dessa variável bem especificamente discreta, que é o número de filhos, né? Criar uma classe para cada uma das quantidades possíveis visualizadas nesse teu experimento, né? Então, você viu, em outras palavras, você viu que tem gente com 0 filhos, com 1 filho, e assim vai, né? Então Uhum. você coloca isso bem claramente numa coluna aqui, enquanto na outra você indica a frequência. Bem, você sabe o que é a frequência num experimento estatístico? Seria o número de vezes que um resultado apareceu.
Exatamente. Exatamente isso. Muito bem, poxa. É como a própria frequência no mundo real, né? A gente já está acostumado. Beleza? Então, a frequência é a Beleza. quantidade de vezes que algo acontece, né? Então, é isso. Muito bem. Só que o que que acontece, né? Se eu chego para você e falo, poxa, na minha empresa tem 10 pessoas com 2 filhos. Não dá para saber se isso é muito, se isso é pouco. É meio assim do nada, né? Como saber? Você precisa saber o total também. Exato, sabendo o total dá para entender se é muito ou não, não é mesmo? Sabendo o total dá para entender. Muito bem. Então, com isso em mente, né? Vamos entendendo o resto das coisas. O que que tá pegando aqui, olha só. Como é que eu faço para encontrar esse valorzinho interessantíssimo aqui, né? Essa é a questão. Tal da probabilidade, ou melhor, a tal da porcentagem, né? Que a gente até às vezes costuma fazer de cabeça, mas, Uhum. bem, é o seguinte, é só você pegar a quantidade de frequência associada àquele evento que você está verificando, aqui no caso, o número de filhos, e dividir pela quantidade total, né? Na realidade, não a quantidade de filhos total, mas a quantidade dos elementos de frequência, aqueles que foram medidos, né? Foram 30 medidas, né? Foram 30 pessoas que participaram dessa pesquisa, Uhum. certo? Então, vai ser o valor de um dado específico dividido por isto, ok? Certo. Aí você vai ter o número que é decimal, depois você multiplica isso por 100% e você chega numa porcentagem. A lógica é, se você fizer isso para todos, você vai ter uma série de valores, no final a soma desses valores é 100%. Beleza? Beleza. Muito bem. Então tá bom. Tem algumas tabelas um pouco mais elaboradas, né? Elas são muito úteis quando a gente está avaliando situações mais complexas, como, por exemplo, quantos empregados têm até 2 filhos, que nem ia perguntar aqui. Se você tivesse uma tabela normal, né, você ficaria ali tendo que fazer continha. Enquanto uma tabela como essa, que mostra frequências acumuladas, já te ajuda. Uhum. Tem até 2 filhos significa tem 2 filhos ou menos, certo? Certo. Então, por exemplo, eu posso vir direto aqui no 2 e perceber que tem 16 pessoas com 2 filhos ou menos. Uhum. Show de bola. Pegou a ideia? E daí você pode pensar também quando tem a menos 4 filhos, ou seja, 4 filhos ou mais. Uhum. Deu é uma frequência acumulada crescente, né? Então é 8. Seria o pessoal que tem 5 e o pessoal que tem 4. Certo. E assim vai. Uhum. Muito bem. Então, estou passando meio rápido aqui para a gente aproveitar bem o tempo, pelo menos para você saber que algumas coisas existem, né? Nós Uhum. temos ali, nós vimos, acabamos de ver, né, uma tabela bem simples de distribuição discreta, né? Só que a gente pode estar trabalhando também com uma distribuição de frequências por classes mais complexa, que envolva, por exemplo, dados contínuos mesmo, né, com pesos, alturas, ou uma tabela maior que não te permita fazer possibilidades maiores de valores, que não te permitam fazer classes tão simples assim, por exemplo, não sei, idade de pessoas, né? Vai ter a pessoa de 15, de 16, de 17, 18, 19, 20, 50, 70, né? Vai ter muitas idades. Então, fazer simplesmente uma classe para cada idade não é jogo, entendeu? Uhum. É mais jogo você pôr em grupos, daí vai depender. Se tu queres de dezenas, de 5 em 5 anos, vai depender da quantidade de dados que você tem, um monte de elementos que eu vou te mostrar agora. Olha só. Primeira coisa que você tem que avaliar é a amplitude, que eu já te falei, né? Subtração dos extremos. O que vai te dizer o número de classes que você vai ter nessa tua tabela, estatisticamente, né? Temos uma regra para fazer isso, que é a fórmula de Sturge, que é 1 mais 3,333 vezes log de n, onde o log é um valor que tu põe na calculadora, sem maiores problemas, né? E, e daí o, o n é simplesmente a quantidade de elementos dessa tua verificação, certo? Certo. Se não fosse um parênteses muito grande, porque, assim, quando eu estava no colégio, eu lembro de ter visto o log, mas isso faz bastante tempo. Você poderia explicar, assim, Em 4 conceitualmente, o que é minutos, o não. log? Em Tá 4 minutos, legal. não. Beleza. Você pode simplesmente descobrir o log de um valor, pegando a sua calculadora e colocando esse valor e apertando log. Não, tá legal. Mas eu posso te dizer que o logaritmo
ele é uma coisa que está sempre aí no nosso cotidiano, por exemplo, os decibéis que a gente fala, o som está com bastante decibéis ou pouco decibéis, é uma escala logarítmica, uma escala Richter, é uma escala logarítmica, porque tu já deve ter reparado que, por exemplo, quando tem um terremoto de 6 ninguém fala nada, mas quando tem um de 7 todo mundo fala, né? E de 8 mais ainda. Por quê? Porque é uma escala logarítmica. Na verdade, não é que você está aumentando um pouquinho só, de 7 para 8 é um aumento de uma unidade, né? Na escala logarítmica, do 7 para 8, você aumenta 10 vezes a intensidade do terremoto, entendeu? Aham. Então, um terremoto 7 é 10 vezes mais intenso que um terremoto de escala 6. Um terremoto de escala 8 é 100 vezes mais que o de escala 6. E assim vai. Certo. pH também, assim, por aí vai. Então, resumidamente, uma função que serve para linearizar teus dados. Aham. Linearizar teus dados. Muito bem. E daí você vai encontrar finalmente, né, depois de fazer todos esses negócios que eu falei, amplitude total, número de classe, amplitude ou intervalo de classe, ou seja, é tipo aquela discussão que a gente estava tendo, vou colocar grupos de 10 anos em 10 anos, sei lá, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, ou eu vou simplesmente colocar de 5 em 5, de 15 a 20, de 20 a 25. Quem vai te dizer isso é a amplitude de intervalo de classe, que é pegar esses dois valores e dividir. A resposta dessa conta vai te dar essa resposta. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então ele faz um exemplão aqui, show de bola. Ele pega os dados, coloca em ordem crescente, faz a subtração para achar a amplitude total, simplesmente joga na calculadora o log de 14, faz uma continha e chega em 4,82. Como o número de classes é algo específico, né? É uma classe ou outra classe ou duas classes, não existe meia classe, né? Aqui, tipo, não teria como tu colocar uma meia linha aqui, né? Tem essa quantidade de classes aqui, 6 classes. Então, classe é um número inteiro, por isso a gente arredonda. E de modo geral, arredonda para cima. Aham. E depois, então, para encontrar qual é o intervalo de classe, ou seja, quais são os valores que vão estar na classe, né? Pega o A e divide pelo C. Então, tu vai fazer de 7,8 em 7,8. Como Certo. ele fez aqui. Fica um lixo, né? De 0,8 em 0,8, mas, né? O cara quis fazer aqui nota 10. Eu não faria assim, claro. Eu não faria em 7, eu faria de 8 em 8, né? Obviamente. Aham. Mas aqui para ser bem preciso, né? Muito bem, cara. Então, essa apostila, nós já vimos aqui 16 páginas dessa apostila. Essa apostila é bem gostosa de trabalhar. E daí fica o convite, né? Se tu quiseres aí mais aulas de estatística, álgebra, a gente pode fazer mais, tá bom? É Tá só. legal. Eu vou te enviar